Bem-vindo à aula de tratamento cirúrgico das infecções odontogênicas, elaborada pelo professor doutor Ângelo Luiz Fredo. A história das infecções coincide com a própria história da humanidade. Por muitos séculos, o desconhecimento dos agentes etiológicos, das medidas de asepsia e dos fármacos eficazes tornaram os processos infecciosos ocorrência de alta morbidade e não raros causadores de morte. Bactérias mais encontradas: Streptococcus e Staphylococcus. A infecção odontogênica pode ser considerada como endógena, biologicamente dinâmica, polimicrobiana e mista. Mais de 20 espécies patógenas. Microbiologia das infecções odontogênicas. Quase todas as infecções são polibacterianas, com cocos aeróbios e anaeróbios gram-positivos e bastonetes anaeróbios gram-negativos. Cerca de 60% das infecções odontogênicas são causadas por bactérias aeróbicas e anaeróbicas. Somente 5% estão relacionadas somente a bactérias aeróbicas e 35% seriam infecções causadas por bactérias anaeróbicas. Etiologia: infecções oriundas das estruturas que formam o dente e o periodonto, cárie, doença periodontal e alvéolo pós-exodontia, ou pericoronarites. Disseminação da infecção: linhas de menor resistência, inserção muscular, espessura da cortical óssea, espaços primários, espaços secundários. Infecção para vestíbulo. Infecção para palato. Leitura de artigo. Infecções odontogênicas. Relato de caso e implicações terapêuticas. Processando o conhecimento. O que devemos observar na avaliação clínica do paciente com infecção odontogênica? Considerações gerais. Como podemos determinar a gravidade de uma infecção odontogênica? Etapas clínicas: osteomielite, celulite ou flegmão, abscesso e pericoronarite. Osteomielite: infecção inicial, dolorosa, contida entre as corticais ósseas. Celulite ou flegmão: processo infeccioso ou inflamatório difuso, generalizado, com dor intensa e com aumento de volume endurecido. Abscesso: coleção purulenta, amolecida, evoluindo para a cronicidade, com edema, exotérmica e ponto de flutuação evidentes. Pode estar ainda bastante dolorido pela quantidade de edema. Pericoronarite: infecção periodontal causada predominantemente por bactérias anaeróbias que colonizam o sulco gengival em dentes parcialmente eruptados, principalmente os terceiros molares. Como tratar? Normas gerais de tratamento. Não existe um tratamento estandartizado. Depende da fase da infecção. TTO odontológico, farmacológico e cirúrgico. Fase aguda versus extração, manobra cirúrgica. Pericoronarite: processo infeccioso inflamatório associado à erupção difícil de alguns terceiros molares, principal fator que leva à extração.
cocos aeróbios e anaeróbios gram-positivos e bastonetes anaeróbios gram-negativos. A infecção pode ser aguda ou crônica, quadro clínico bastante variável. Quando aguda, paciente relata dor, sensibilidade nos tecidos gengivais circundantes, exudato purulento, pode haver trismo, dificuldade de deglutição, febre, edema, mal-estar físico, entre outros. A pericoronarite pode manifestar-se como uma infecção suave ou como uma infecção grave que exige a hospitalização do paciente. A conduta depende da gravidade da doença. Em sua forma mais branda, a pericoronarite apresenta-se como um aumento de volume doloroso e localizado de tecido. O tratamento é orientar higiene bucal, irrigação ou bochecho, feita pelo próprio paciente com solução aquosa de digluconato de clorexidina 0,12%. Os bochechos com água oxigenada 10 volumes e mais 2 partes de água, 4 a 5 vezes ao dia, são uma excelente opção nas pericoronarites. Para pacientes que, além do edema e dor local, apresentem discreto edema facial, trismo brando, derivado da extensão da inflamação aos músculos mastigatórios e febre baixa, o dentista deve considerar a administração de antibióticos. A internação pode ser recomendada quando o paciente desenvolver trismo, temperatura acima de 38 graus, aumento de volume na face, dor, mal-estar, o que indica uma infecção séria, conduzida aos espaços faciais mais profundos. Tratamento: higiene local, bochechos com clorexidina 0,12% ou peróxido de hidrogênio 10 volumes, drenagem, antibiótico terapia, analgésicos e antipiréticos, remoção do dente retido. Indicação dos antibióticos nas pericoronarites: aumento de volume de evolução rápida, tumefação difusa, comprometimento das defesas do hospedeiro, envolvimento dos espaços faciais, pericoronarite grave. Jovem, 36 anos, chega na faculdade de odontologia com aumento de volume intrabucal amolecido, sem comprometimento sistêmico, afebril, sem trismo, mas com dor, tumor e rubor. Foi realizada a drenagem intrabucal, a instalação de dreno e a prescrição de analgesia e antibiótico terapia. Retorno em 48 horas para reavaliação e remoção do dreno. Paciente encontrava-se sem dor ou qualquer outra queixa. Retorno após 3 dias da remoção do dreno, com o local do dreno já em estado avançado de cicatrização e bem higienizado. Realizada a extração do foco infeccioso da raiz residual do dente 36. No caso acima, observamos paciente jovem, boas condições sistêmicas, infecção amolecida e delimitada, apesar de já aparecer um volume extraoralmente. Conduta: drenagem, antibiótico terapia e analgesia oral, remoção da causa. Disseminação da infecção, linhas de menor resistência, espessura da cortical óssea, inserção muscular, espaços primários e espaços secundários.
Maxila. Disseminação nos dentes pré-molares e molares. Mandíbula. Caso clínico 2. Anamnese. Jovem, 23 anos, sem uso de medicamentos regulares, sem doenças de base, prostrada. Relata muita dor, febre na noite anterior, aumento de volume a 48 horas, inapetência. Usando tetraciclina, automedicação. Relata estar respirando bem. Exame físico. Sinais infecciosos inflamatórios, presença de resto radicular do dente 46, trismo, linfadenopatia, submandibular ipsilateral, aumento de volume flutuante em toda a face do lado direito. Qual o diagnóstico e qual a melhor conduta? Como você resolveria? Resolução. Diagnóstico. Abscesso odontogênico. Prescrição pré-drenagem. Se houver possibilidade de medicação endovenosa, aplicar 30 minutos antes. Se não houver possibilidade de medicação endovenosa, administrar via oral 60 minutos antes. Procedimento. Sala própria para a drenagem. Anestesia na área da incisão. Incisão com lâmina 11 e bem superficial. Drenagem, dreno e curativo. Atingir todas as lojas da infecção. Remover dreno em 48 horas. Curativo amplo e frouxo. Trocar os curativos diariamente. Monitorar o paciente quanto à remissão dos sintomas. Cuidados. Remover foco dentário quando em bom estado geral. Medicação pós-drenagem. Fatores determinantes. Sempre observar. Tempo de evolução e extensão. Condições sistêmicas. Imunodepressão, doenças metabólicas descompensadas. Mecanismos de defesa do hospedeiro, locais e sistêmicos. Quanto à escolha de tratamento. Primeiro, gravidade da infecção. Segundo, o tratamento cirúrgico pode ser alcançado? Terceiro, estado das defesas do paciente. Caso clínico 3. Paciente, 50 anos, chega deambulando ao consultório, relatando dor intensa, trismo severo, febril há 4 dias, inaptente, prostrado, com dislalia, dispneico, dificuldade para deglutir, respirar e se alimentar. Faz uso de antihipertensivo, diurético. Nega outros problemas de saúde. Ao exame físico, observa-se aumento de volume difuso, endurecido, com trismo, sinais inflamatórios clássicos. E agora? Qual conduta? Qual é o seu diagnóstico? Celulite que afeta os espaços submandibular e sublingual e espaço submentoniano. Origem dentária, faríngea ou amidalar. Tumefação, supraioidea. Sinais inflamatórios clássicos. Elevação do assoalho bucal. Dificuldade mastigatória, de deglutição e fonação. Dificuldade respiratória.
Trismo. Febre. Diagnóstico: angina de Ludwig. Necessita internação hospitalar. Medicação antibiótica endovenosa. Analgésicos e antipiréticos. Drenagem e monitorização dos sinais vitais regulares. Riscos: complicações pulmonares por aspiração, obstrução das vias aéreas por edema da epiglote, meningites e septicemia. Iniciar antibiótico de forma empírica e, posteriormente, cultura de micro-organismos e testes de sensibilidades para antibióticos. Somente analgésicos e antipiréticos. Não prescrevemos anti-inflamatórios. Drenagem cirúrgica. Criar via de eliminação de pus e para oxigenar os tecidos. Ainda, elimina um bom número de micro-organismos patógenos. Melhora a oxigenação, meio desfavorável para anaeróbios. Instalação de drenos cirúrgicos. Ainda, eliminação de pus, toxinas bacterianas, necrose tecidual. Alívio sintomático pela descompressão. Prevenir que a infecção progrida para espaços profundos. Resumindo, angina de Ludwig e infecções severas. Internar. Antibiótico terapia. Analgésicos. Marcar drenagem. Drenagem. Drenar o mais breve possível. Entubar. Se a intubação não puder ser realizada, pode-se realizar sedação, sempre realizada por um médico anestesista. Cuidados: manutenção da medicação, evolução para a melhora do quadro após 18 dias, remoção do foco infeccioso no 13º dia. Remoção do foco infeccioso. Reforçando: normas gerais de tratamento. Não existe um tratamento estandartizado. Depende da fase da infecção e das defesas do hospedeiro. Tratamento odontológico, farmacológico e cirúrgico. Fase aguda e extração, manobra cirúrgica. Infecção odontogênica. Caso 4. Paciente, 58 anos, com sintomatologia dolorosa. Ao exame físico intrabucal, observou-se que o elemento dentário 37 apresentava cárie extensa, sendo o possível fator etiológico da infecção. Também pôde-se observar a ausência de vários elementos dentários, assim como mobilidade do dente 47. Dados confirmados com radiografia panorâmica realizada. Durante a anamnese, o paciente referiu ser diabético tipo 2 e não fazer nenhum tipo de tratamento médico ou medicamentoso. Negou alergia a drogas ou qualquer outra alteração sistêmica. Inicialmente, administrou-se antibiótico terapia e no dia seguinte, com diminuição dos sinais infecciosos, realizou-se a exodontia do dente 37 sob anestesia local. O procedimento cirúrgico transcorreu dentro da normalidade, sendo que todas as orientações pós-operatórias imediatas e imediatas foram passadas por escrito. O paciente foi encaminhado para o controle do diabetes, sendo prescrita ainda analgesia com paracetamol a cada 6 horas e continuação com amoxicilina por 7 dias. Radiografia panorâmica do paciente com 58 anos do caso clínico 4. Uma semana após o procedimento, o paciente retornou para a remoção dos pontos intrabucais, prostrado, relatando dor leve,
febre, leve trismo, aumento de volume com consistência endurecida na região do assoalho bucal, à esquerda e hemiface ipsilateral. Relatou não ter procurado o posto médico, conforme encaminhamento, para tratar o diabetes. No exame intrabucal, percebeu-se acentuado acúmulo de placa sobre a sutura. Seguiu-se com a prescrição de amoxicilina, associando-se metronidazol em intervalos de 8 horas, analgesia com paracetamol e bochechos com antisséptico bucal através da solução aquosa de dicloronato de clorexidina. Novamente orientado a procurar o serviço médico de sua referência para tratamento do diabetes e retornar dentro de 3 dias. Não retornou e aproximadamente 15 dias após a remoção da sutura, deu entrada no pronto-socorro, apresentando-se prostrado, disfágico, febril, com aumento de volume difuso, endurecido, envolvendo todo o assoalho bucal e região cervical, dispneico, taquicárdico, com eritema tegumentar, envolvendo grande parte da região cervical e torácica. Internação hospitalar. Consultoria com cirurgia torácica e infectologia. Realizados os exames de rotina, comprovou-se um quadro de mediastinite. Iniciou-se antibiótico-terapia. Os exames laboratoriais, realizados ainda na emergência, mostraram leucocitose e glicemia elevada, assim como hipertensão arterial. Após 3 dias de internação, houve piora do quadro, apresentando sinais de pneumonia aspirativa e de sensação de sufocamento. O paciente foi imediatamente encaminhado para a unidade de terapia intensiva, onde realizara a intubação orotraqueal e a administração de medicação sedativa. Instituiu-se, então, a mudança na antibiótico-terapia, sendo administrada vancomicina 1 grama intravenosa a cada 12 horas, pela presença da infecção pulmonar grave, e imipenem 500 mg a cada 6 horas. O paciente foi monitorado na UTI, porém 2 dias após a troca da medicação antimicrobiana, o paciente veio a óbito por falência múltipla dos órgãos. Septicemia, óbito. Considerações finais. Infecções odontogênicas. Mesmo patógenos com diversas manifestações clínicas. Variam de caso de rápida e fácil solução até septicemias e óbitos. Conhecer, tratar e monitorar a difusão da infecção e as defesas do paciente. Referências utilizadas na elaboração desta aula.